Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 34. Nossa gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo através do estudo da Sua palavra. Salmos 34 trata da bondade de Deus para com o seu povo. Davi exultou no Senhor e convocou seu povo a louvar a Deus com ele. O propósito do louvor não é fazer o povo de Deus se sentir bem, mas reconhecer de forma comunitária a grandeza de nosso Deus. Louvor é para isso. Não é para você dizer, bem, não é esse louvor que eu queria, hoje o culto não foi bom, o louvor não foi dos cânticos que eu gosto. Não é para isso. O louvor é para o nosso Deus. Quanto mais a letra estiver ligada na palavra de Deus, aí que ele recebe, ele tem compromisso com a palavra dele. Se os louvores que é colocado diante do Senhor em cada culto, ou louvores que está falando da palavra, pronto, Deus se agrada, não importa se eu não me agradar, Deus está se agradando. O louvor é para ele, eu tenho que louvar porque ele habita entre os louvores. Então, nossa obrigação é estar adorando o Senhor com os cânticos que venham da boca dele, porque vindo da palavra dele, ele recebe. Portanto, nessa combinação de ação de graças, nesse salmo individual e salmo de sabedoria, Davi glorificou a Deus por libertar seu povo e refletiu sobre a promessa do Senhor de abençoar os piedosos com vida longa. Assim, o título identifica a ocasião em que Davi compôs este salmo. 1 Samuel 21, de 10 a 15. É outro salmo acróstico, com todos menos o último verso, começando com as letras sucessivas do alfabeto hebraico e com a omissão de um verso, começando com a letra que não é hebraica. Então, vamos vendo que o Senhor realmente está nos ensinando através do Salmo, através de Davi, que teve uma vida de constante humilhação diante de Deus, coração quebrantado ao ponto de Deus chamá-lo de homem segundo o seu coração. Então, vamos continuar aqui nesse Salmo 34. Mas a experiência recente do salmista de Deus, respondendo sua oração por ajuda e livrando-o, foi apenas um exemplo para ele. Aqueles que confiam no Senhor nunca experimentam decepção. Salmo 34, de 5 a 7. O anjo do Senhor. O versículo 7 é, sem dúvida, uma referência ao próprio Deus. Gênesis 16, 13, Gênesis 22, de 11 a 12, Gênesis 31, 11 a 13, Gênesis 48, verso 16, Juízes 6, 11, Juízes 13, 22 a 23, tudo isso são referências que vão nos ajudar a ter o entendimento desse Salmo 34. No entanto, Davi convocou o povo a experimentar pessoalmente a bondade do Senhor, confiando nele em seus momentos de aflição. Além disso, ele assegurou-lhes que, se o fizesse, ele não os decepcionaria. Se a gente confiar em Deus, de maneira nenhuma seremos decepcionados. É o que Davi está falando para o povo. Assim, Davi deu um testemunho triplo do que o Senhor faz para os seus. Ele salva, ele guarda, ele satisfaz. Ele salva, nós vemos 34, de 4 a 8. Ele guarda, 34, versículo 7. E ele satisfaz, 34, versículo 8. Esses são os versículos que confirmam esse triplo testemunho do que o Senhor faz pelos seus filhos.
Os leões jovens e autossuficientes ocasionalmente não podem suprir suas próprias necessidades adequadamente, mas as pessoas que confiam no Senhor nunca sofrem tal destino. Não é uma promessa vazia de riqueza, mas é uma garantia de seu cuidado responsável. Estamos com várias referências bíblicas que vocês estarão lendo para estar enriquecendo esse estudo do Salmo 34. É Deuteronômio 6, 24, Deuteronômio 8, 3, Romanos 8, 28, Romanos 8, 37. Contudo, Davi se dirigiu ao seu povo como um pai instrui seus filhos. Ele prometeu sábios conselhos sobre o assunto de confiar em Deus. Mas esta seção de versículo registra as instruções de Davi ao povo sobre como eles poderiam experimentar uma vida longa e plena. Esta é uma literatura de sabedoria didática semelhante ao que encontramos no livro de Provérbios. Assim, Deus havia prometido vida longa aos piedosos em Israel como recompensa pelo comportamento. Portanto, o salmista exortou a falar a verdade, as boas ações e conduta pacífica. A importância da vida longa está no Salmo 91, versículo 16. Se não fosse importante, Deus não iria prometer. Ele diz: Dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Deus só dá o que é bom. Então, cada um procura andar em obediência a Deus. Os filhos, por exemplo, que obedecem a seus pais, Deus fala que ele prolonga os dias de vida. Então, filhos, nós temos no discipulado, todas as pessoas têm um pai, têm uma mãe. Então, seja qual for a sua idade, honre seus pais, porque tem promessa esse mandamento. Se você honrar seus pais, você tem vida prolongada. E como eu já disse, Deus promete aqui ao povo de Israel, como Davi está instruindo ao povo a obedecer para ter vida longa, e também promete aos filhos, especialmente que honram seus pais. Em compensação, aqueles que desonram, deixa os pais chorar, morre fora de hora. Porque o certo é os filhos deixar os seus pais envelhecerem para chorar a morte dos seus pais. Mas quando é um filho que desonra, os pais é que choram a morte deles. Então vamos valorizar a vida longa, porque já sabemos que Deus gosta de dar. Vamos viver em obediência ao Senhor, porque Davi está falando de vida longa para aqueles que vivem na obediência ao nosso Deus. Pessoas justas podem esperar o favor do Senhor e a sua consciência de suas necessidades, mas os ímpios podem esperar seu antagonismo à resistência. Deus atende às petições dos justos, quando eles oram por libertação de corações partidos. Ou seja, o Senhor também livra o justo de suas tribulações, manter seus ossos quebrados manter seus ossos quebrados. Salmos 34, 20. Expressa proteção completa apesar da oposição cruel. O apóstolo João usou esse versículo em João 19, 36, para descrever o cuidado de Deus com seu filho durante sua crucificação. Vamos terminar o comentário dizendo que, assim, esses versículos resumem as razões pelas quais os piedosos devem louvar ao Senhor. Mas este fato pode não ser claro a partir do conteúdo do versículo, ou seja, poderíamos entendê-lo como mais uma repetição dos pensamentos expressos em termos diferentes. No entanto, na Bíblia hebraica, este versículo quebra a sequência da estrutura acróstica do salmo. Não começa com a letra seguinte do alfabeto hebraico.
como fazem todos os versículos anteriores. Há uma omissão de uma linha que começa com a letra WAW. Entretanto, entre Salmos 34, de 5 a 6, talvez um antigo copista tenha esquecido esta linha. O erro não é da Bíblia, deve ter sido do copista, aquele que dedica a tradução da Bíblia do hebraico para a nossa língua. Nós que somos crentes devemos ter o cuidado de louvar a Deus por sua libertação de nossos inimigos espirituais. Devemos ver os exemplos de libertação como oportunidade para lembrar a nós mesmos e uns aos outros de continuar a andar fielmente nos caminhos da justiça. Cada vez que Deus faz a libertação para nós, e são constantes, porque nós sabemos que o nosso inimigo quer nos escravizar, mas Deus nos dá libertação o tempo todo, então o tempo todo é de louvor a Deus por a nossa vitória. Tanto no tempo de Davi como hoje, Deus também continua sendo o mesmo, ele é imutável, ele cuida de nós como cuidou daqueles que viveram na primeira aliança, hoje muito mais ainda, porque Jesus Cristo já veio, Gênesis 3,15 já se cumpriu, hoje Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, então em nome de Jesus nós estaremos continuando, louvando e agradecendo a nosso Deus a cada dia pela vitória que Ele nos dá, pela libertação que Ele nos dá das mãos do nosso adversário. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.